Isto é um vídeo baseado em um artigo sério. Não é um vídeo qualquer com pseudo-profundidade para assistir entre um comentário de futebol e o vídeo de um gato a lamber o próprio rabo. Pense que esse vídeo é como livros. Ler livro é como tomar banho. São atividades praticadas apenas por aquelas pessoas que sentem que têm algo por limpar. Big Brother. Um reality show criado por um sujeito holandês chamado John de Mol. Obviamente, a primeira coisa que surge à mente de toda a gente quando lê o nome do reality show é o best-seller mais incompreendido de todos os tempos, 1984, de George Orwell. Mas, por incrível que pareça, a inspiração de John de Mol não foi completamente a obra de George Orwell, mas sim um experimento social chamado Biosfera 2, que ocorreu em 1991. O cenário? 8 pessoas trancadas numa cúpula hermética no deserto do Arizona por 2 anos. E o resultado? Falha científica, mas o ouro social. O grupo colapsou. Formaram-se facções, houve fome e ódio mútuo. Mas ficou uma lição. John de Mol aprendeu que o confinamento somado à escassez é igual a conflito. Ele percebeu que não precisa criar roteiro, apenas apertar os participantes até eles quebrarem psicologicamente. Agora, vamos rastrear as possíveis origens das ideias de John de Mol. Ele nasceu nos bastidores da TV. O pai era um cantor famoso, a mãe uma grande empresária, a irmã uma das maiores apresentadoras da Holanda. O showbiz estava em seu DNA. Mas John não é um intelectual, um homem de estudo. Ele é um homem dos negócios e levou o entretenimento não como uma manifestação artística, mas como uma máquina de fazer dinheiro. Apesar de vir de uma região de calvinismo imperante, a religião de John parece ser o lucro. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para multiplicar seus bens. Ele começou a vender o Big Brother como um modelo de negócio, uma franquia para todo o mundo, chegando no Brasil em 2002. Resumidamente, o reality consiste em confinar pessoas diferentes numa casa e aplicar estímulos que as faça perder a sanidade e reagir de maneira sentimental a qualquer coisa, replicando o caos da Biosfera 2. Apesar de não ser um acadêmico, John aparentemente conhece e admira, ainda que por instinto, as ideias de Orwell, Freud e Foucault. Ele aplicou o voyeurismo freudiano, o nosso desejo reprimido de espiar a intimidade alheia. Ele usou a inversão de Orwell, trocou o monitoramento imposto pelo Estado pelo monitoramento voluntário dos participantes. Agora, sobre o Orwell, vamos nos aprofundar a seguir. Já sobre Foucault e Freud, eles merecem um vídeo particular sobre a vulgaridade e as nossas pulsões mais primitivas. Pois bem, para entender um pouco melhor onde eu quero chegar, vamos a um exemplo prático. Um cidadão anônimo ganha notoriedade ao participar num reality show. Dali, ele salta para o mundo da política, onde ganha ainda mais notoriedade por um ato infame: cuspir num adversário. Transformado num símbolo internacional de resistência à suposta opressão de minorias, ele obtém o patrocínio de figuras como George Soros para quase ser professor em Harvard. Olhando para o processo no seu conjunto, podemos concluir com surpresa que, pondo de lado a moralidade envolvida, o mundo moderno oferece possibilidades incríveis. Hoje, parece possível a um cidadão anônimo sair da sua humilde condição e ser qualquer coisa, uma estrela, um guia para as multidões. Não há limites para o sonho. Contudo, uma observação um pouco mais atenta revela 2 coisas. Primeiro,
O tal cidadão anônimo nunca vai ser o George Soros. A sua condição será sempre vulnerável, podendo ser descartado ou sacrificado a qualquer momento. Segundo, o exemplo dado, em vez de mostrar que hoje tudo é possível ao cidadão comum, mostra, pelo contrário, que tudo é possível à elite globalista. A tal elite tem alguma razão em se considerar divina, já que consegue criar um fato social a partir do nada, pois foi ela que criou o tal reality show. Depois, destacou dele um personagem para entrar num partido político que ele mesmo financia. Fez esse personagem defender causas que ela também patrocina. E no final, consegue ainda fornecer um exílio de luxo e criar um símbolo internacional contra a opressão. Por coincidência, é também a tal elite que está por trás da organização da resistência internacional à tal opressão. O tal cidadão, que já nem é comum, nem anônimo, longe de poder fazer tudo, na verdade, já nada pode fazer de sua livre iniciativa. Tornou-se num instrumento de algo maior do que ele mesmo, que lhe dá todo o amparo social, os meios de sobrevivência, as ideias e até mesmo os sentimentos e emoções. Inflado, ele diz para si mesmo: "Eu nada era e agora sou tudo." Esta é a certeza de alguém que fez do sucesso o cadáver de si mesmo. Em 1984, George Orwell dá uma das imagens mais claras e brutais do totalitarismo. Se Mussolini resumiu a fórmula como tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, o que Orwell faz é dar uma face concreta a isso. Para muitos, o totalitarismo passou a ser identificado apenas pelos elementos estéticos que ele descreveu. Mas essa visão tornou-se uma armadilha. Primeiro, em Orwell, temos o indivíduo isolado face a um Estado onipotente, dominado por um partido único. Um sistema onde tudo o que não é proibido é obrigatório. Uma vez instaurado, não há lugar para o heroísmo. Hoje, olhamos para isso e dizemos: "Ah, só a Coreia do Norte é assim." Errado. O totalitarismo moderno não precisa de um funcionário público vigiando cada cidadão. O Estado é apenas um dos instrumentos. A ele juntam-se a indústria farmacêutica, o show business, as ONGs, os grandes banqueiros e, acima de tudo, a mídia. Podemos ter 1000 partidos e 1000 ideologias, mas apenas um código de conduta real, o politicamente correto. O sistema hoje não elimina o individualismo, ele o fabrica, garantindo que as escolhas da maioria apenas reforcem o poder da elite. Segundo, o grande irmão, em Orwell, ele é inspirado em Stalin, uma figura que talvez nem exista, mas cujo caráter abstrato permite que lhe atribuam todos os méritos. Hoje, não temos um ditador de bigode. O nosso grande irmão tornou-se uma entidade abstrata. A ciência, a ONU, o consenso acadêmico, a própria história. As pessoas ficam ofendidíssimas se você duvida da bondade da OMS ou do Oscar, como se você xingasse a mãe delas. Essas entidades abstratas tornaram-se o pilar do equilíbrio mental das massas. Terceiro, a vigilância constante. Em Orwell, cartazes avisam: "O grande irmão está de olho em você." Aqui é onde a confusão é maior. As pessoas temem que um governo malvado use seus dados para perseguição estilo soviético. E isso acontece pontualmente. Mas o horror real é mais sutil. Você não é vigiado por um guarda, mas por um algoritmo que te coloca numa redoma, limitando seu horizonte. Com dados massivos, a elite pode planejar e medir alterações de comportamento em tempo real. E como é feito estatisticamente, ninguém sente. Tudo parece uma escolha espontânea. Quarto, nove língua. Orwell previu o empobrecimento da linguagem para diminuir o escopo do pensamento, o famoso duplo pensar. O que ele não previu foi a criação massiva de novos termos: homofobia, ideologia de gênero, interrupção da gravidez.
tudo para resetar o conhecimento humano. As pessoas esquecem o que sabiam e engolem a nova definição de autoridade. E a grande descoberta moderna: não é preciso controlar cada pensamento. Basta inocular alguns vícios de raciocínio e medos específicos. Eles agem como vírus mentais, infectando toda a capacidade de lógica da pessoa. Quinto, a cena do ódio. O momento de exorcismo contra o bode expiatório. Hoje, o bode expiatório não é alvo de medo, mas de chacota. E isso é pior. O ódio revela medo, a chacota revela arrogância. Na chacota democrática, o escarnecedor se sente superior e alienado. Ele ri do monstro sem perceber que o monstro é apenas mais uma peça no teatro das tesouras. Por fim, a guerra permanente. Orwell achava que a guerra era necessária para queimar recursos e manter o povo na miséria. Essa é a parte fraca do livro. Na democracia hedonista, a tática é o oposto. As pessoas são convidadas a aceitar qualquer abuso em nome da paz. Elas entregam a liberdade para não ter que lidar com o conflito. Aceitam a escravidão suave do conforto em vez da liberdade perigosa da guerra. Não podemos culpar Orwell. Ele descreveu o pesadelo de seu tempo. O problema é que lemos o livro dele como um manual de instruções do passado. E não percebemos que a versão atual do totalitarismo é muito mais eficiente. E isso porque é invisível. Mas e você? O que você pensa sobre as ideias de George Orwell e a nossa versão moderna do Grande Irmão? O totalitarismo acabou ou apenas mudou de endereço? Não esqueça de dar o like e apertar o botão de hype caso você esteja no celular. Vídeos com essa densidade não aparecem na sua timeline todos os dias, e o algoritmo certamente prefere que você não os veja. E lembrem-se, a minha tarefa é informar e não convencer.